Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje em casa contra o Atlético Nacional, pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Começando a brincadeira. Tá nervoso, não? Bastante. Acho que eu. Ainda mais quando uma temporada está muito linkada a um jogo, é o caso. Acho que a temporada do São Paulo está linkada a esse jogo. Mais do que na temporada passada, na minha opinião, em relação à eliminatória para o Botafogo. Ela está linkada a esse jogo, né? A eliminação do Botafogo, a temporada passada, foi na fase seguinte e o São Paulo tinha, mais repertório do que nessa. Nessa, eu acho que está muito. A temporada depende muito dessa classificação. O São Paulo, acho que não se armou muito para agosto, que é o mês mais difícil do ano. Mas se ele consegue passar desse jogo, ele entra em setembro em outra perspectiva, mesmo já eliminado da Copa do Brasil, né? Ele entra com a perspectiva de jogar umas quartas de final lá na frente, podendo recuperar jogadores, quem sabe trazer mais um outro jogador. E aí acho que a temporada se abre, né? E por isso que eu acho que esse jogo é vital para as pretensões do São Paulo em 2025, nesse ano tão difícil, de tão escasso dinheiro em relação ao time de futebol. A escalação tem uma questão, né? Que é ali. Pelo menos uma questão. Pelo menos uma, né? Imaginando que todo mundo não tá dodói, não tá com dor, não sei o quê, vai todo mundo jogar. E aguardamos. Mas tem uma indefinição, vamos dizer assim, técnica tática, que é o meia mais avançado, que vai jogar atrás dos atacantes, dos dois atacantes. 3 opções: Lucas, Rodriguinho ou Alisson. Alisson vem jogando, Rodriguinho vem entrando bem e o Lucas jogou aí contra o Sport, jogou bem, quer dizer, não ele jogou nessa posição, mas ele atuou como o que ele fez bom foi como atacante, é isso que eu quero dizer. E aí, é isso? Essa é a dúvida? Essa é a principal, porque, na verdade, essa era a posição que o Crespo treinou quando chegou ao São Paulo para o Oscar, né? E aí, o Oscar teve aquele problema contra o Corinthians, não tem qualquer previsão de volta, e desde que o Oscar saiu, a posição vem sendo ocupada preferencialmente pelo Alisson. O Lucas também estava machucado nesse período. E nesse período, ocupado pelo Alisson, surgiu o Rodriguinho, né? O Rodriguinho fez boas partidas, tem uma característica bem diferente da característica do Alisson, um jogador mais ofensivo. O Alisson é um jogador mais tático, mais, né, um terceiro volante jogando mais à frente. E agora, na reta final, surgiu a possibilidade do Lucas, depois de 3 participações seguidas em jogos, todas pequenas. A última contra o Sport, o segundo tempo, a maior delas. Eu, sinceramente, achei, olhando o jogo do Recife, achei insuficiente para ele começar jogando uma partida de Libertadores. Mas o técnico é o Crespo, tá vendo ele todos os dias. É claro que o Lucas quer jogar. É claro. E acho que a dúvida aumentou quando o Crespo não leva o Alisson para Recife, utiliza o Rodriguinho meio tempo e o Lucas o outro tempo no lugar do Rodriguinho. E acho que aí a outra dúvida, Tironi, é que tem também marcado essa sequência do Crespo é o companheiro do Luciano no ataque. Se o Ferreirinha ou se o André. Assim, quando o Ferreirinha começa, você acha que o André é a melhor opção. Quando o André começa, você acha que o Ferreirinha é a melhor opção, né? Então tem uma questão aí também para ser resolvida aí até momentos antes da partida. É mais ou menos isso que a gente imagina. O que você prefere? Eu prefiro o André para começar o jogo, né? Nesse caso. Mas e no meio? Alisson e André? Eu sou mais cauteloso, eu prefiro o Alisson. Alisson e André e colocando os outros aos poucos. E se fosse
Alisson, eu também acho que deveria ser o Alisson ou o Rodriguinho, o Lucas não. E na frente, Luciano e Lucas. Eu acho que para mim é a mesma situação. Eu não vejo o Lucas em condição, ainda mais jogando como segundo atacante, tendo que... Essa dupla Luciano e Lucas é uma dupla do papel, né? Na prática, ela ainda não se realizou. E alguém dos dois teria que se sacrificar um pouco pelo jogo de costas e tudo mais. Enfim, a não ser que ficasse bem desenhado aquela dupla como fica Luciano e Ferreirinha, né? O Lucas fazendo a função do Ferreirinha, mas vamos combinar que o Ferreirinha tem que se desdobrar, correr muito também para trás quando atua como segundo atacante. Enfim, para mim essa é uma possibilidade um pouco mais futura, entende? Com o Lucas mais inteiro. Mas enfim, eu não vi ainda Luciano e Lucas juntos desde o início. Acho que não seria desta vez ainda. O Nacional, que é um time bem perigoso, poupou todo mundo no fim de semana, estava perdendo o jogo, não sei se perdeu no fim. Empatou Empatou no final. Vem com o sangue renovado aí para esse jogo, para tentar se classificar. O time eu acho bem, é um time, não é um super time, mas é um time forte, cara. Time bem ruim de se enfrentar. Como vem? Então, vem descansado, chegou a São Paulo no domingo, mesmo dia que o São Paulo voltou do Recife. Torcida tem bastante torcida do Nacional aqui em São Paulo, fez festa no hotel que eles estão hospedados, o caramba. Vem com otimismo, acho que vai ser um jogo duríssimo. E em termos físicos, está num estágio bem diferente do São Paulo, né? O Campeonato Colombiano recém começou, o Nacional está em segundo lugar, está podendo rodar mais o elenco sem grandes preocupações, jogando tudo nessa eliminatória também, né? Ele tem que focar no Brasileirão, foca no Campeonato Brasileiro, Michele, o São Paulo não briga para título. Acho que ele briga para uma vaga na Libertadores, né? Até porque tá ali sétimo, sexto, quinto, tá nessa zona, que tá bom. Né? Pelo time que tem, tá ótima a colocação do São Paulo. Agora, na Libertadores, o São Paulo tem chance sim. Né? Para mim, conseguiu a classificação lá. Lá em Medellín. Porque aquele empate foi uma vitória. Boa. E aí, Alex? São Paulo acho que classifica também, 2-0, 3-0. Acho que dá São Paulo, que vai pegar Botafogo ou LDU na próxima fase. E só lembrando que o time do Nacional Medellín é um bom time. Não é time mal, não. São Paulo, vou apostar São Paulo um dos favoritos para essa Libertadores, hein? Tô torcendo por isso, um dos favoritos. O Palmeiras porque ainda tem Palmeiras e Flamengo. É isso aí. O Nacional é bom time também. Bom, São Paulo vai em busca aí de um lateral direito, já tem o Tolói, já apresentou, já anunciou, tem zagueiro e agora tá em busca de um lateral direito, já que o Mike está indo muito bem. Vamos falar a verdade aqui, Mike está indo muito bem, inclusive fazendo gols importantes, como fez lá no fim de semana contra o Sport, lá no Recife, mas o São Paulo busca um jogador com características e também com mais experiência, né? Características até diferentes da do hoje, né, titular o Cédric Soares, o português. Então o São Paulo mira na contratação do Mailton, jogador que inclusive tem tido bom desempenho na Série B, jogando pela Chapecoense. A questão toda, o que está pegando nesse momento, é que a Chapecoense tem o jogador, Chapecoense não quer se desfazer do jogador, mas quem manda na parada é o Metalist da Ucrânia. O Metalist da Ucrânia quer dinheiro do São Paulo nesse momento para liberar o jogador por empréstimo, mas o São Paulo entende que como vai pagar uma grana para um time que está devendo o São Paulo? Esse é o cabo de guerra que está pegando nesse momento. Como é que você vai pagar uma compensação financeira de um jogador de um time que te deve, meu irmão? Então não existe isso. Então o São Paulo está conversando com o staff do jogador, que tem, aliás, muito boa entrada no futebol da Ucrânia, para tentar fazer um modelo de negócio que fique bom para todo mundo. Lembrando que o São Paulo botou o Metalist no transfer ban por causa de uma dívida com a negociação do Paulinho Boia, jogador que inclusive é formado nas categorias de base lá em Cotia. O Paulinho Boia nem tá mais lá no Metalist, mas tem a dívida ali e o São Paulo cobra essa dívida, o time tá no transfer ban. Para tirar do transfer ban, empresta o jogador, depois faz um acerto onde lá na frente, em 2026, o São Paulo pagaria pelo empréstimo com meta curta e pagaria até pelo jogador numa aquisição definitiva
definitiva se assim fosse o caso. Mas o Metalist está fazendo jogo duro e o São Paulo está tentando, junto com o staff do jogador, destravar essa negociação. São Paulo não dá como algo que desistiu nesse sentido. Enquanto isso, o jogador está lá tendo resultado na Série B e, inclusive, a informação que eu tenho é que o Mailton quer vir para o São Paulo, quer abraçar essa oportunidade de jogador de 27 anos. A ver nos próximos dias, nas próximas horas, o desenrolar dessa história, mas o São Paulo está em cima querendo a contratação do Mailton. A boa notícia é que o Mike, se não der certo o Mailton, o Mike tá dando conta. O moleque fez gol, o moleque ganha confiança, é querido dentro do elenco do São Paulo, já é visto ali como chaveirinho do elenco, não é porque ele é pequenininho não, eu tô falando isso porque eu sou baixinho também, senão estaria eu mesmo me zoando, mas ele é uma espécie de um chaveirinho, todo mundo tá ali ajudando ele. Aliás, esses moleques de Cotia estão sendo ajudados pelos mais experientes ali, Lucas, próprio Luan, que deu uma entrevista aqui no canal falando sobre esse tema. Então o São Paulo tá de olho na lateral, mas enquanto isso vê a evolução do Mike na direita. Beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo que, enfim, anunciou a renovação de contrato de Alan Franco, novela chata que durou pelo menos 10 meses. Desde o fim do ano passado, o São Paulo tentava a extensão do contrato do zagueiro argentino, cujo vínculo se encerrava agora em dezembro. O Alan Franco já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Antes de viajar para a Colômbia para o confronto contra o Atlético Nacional, São Paulo havia conseguido a assinatura do contrato do Alan Franco, mas curiosamente esse anúncio da renovação não havia sido feito. Nessa segunda-feira o mistério foi desfeito. Alan Franco renovou seu contrato até 2028 e o anúncio oficial já aconteceu. Quero destacar as frases do Alan Franco por conta dessa renovação, abre aspas, é uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo e graças a Deus tudo deu certo. Estou feliz por estar com a minha família ao lado de mais uma... estou feliz de estar com a minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube que eu amo. Fecha aspas, só para lembrar que o atleta do São Paulo vinha sendo monitorado de perto por Cruzeiro e Palmeiras. Nem Cruzeiro nem Palmeiras fizeram oferta oficial ao Alan Franco, mas se não houvesse essa renovação, certamente ele seria alvo de ofertas bastante pesadas. São Paulo prometeu um reajuste salarial ao Alan Franco, além de uma luva de $1,5 milhão, que contempla também uma dívida antiga do tricolor para com seus empresários. Esse $1,5 milhão vai ser pago em 2 parcelas. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor entre campo hoje, para o jogo mais decisivo do ano. O São Paulo joga em casa contra o Atlético Nacional pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. E basta uma vitória simples para o São Paulo avançar para as quartas de final. E uma provável escalação deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Sabino, Alan Franco e Ferrarese, na ala esquerda Enzo Dias e na direita Cédric, e no meio campo Marcos Antônio, Bobadilha e Alisson, e na frente André Silva e Luciano. Mas se essa escalação realmente se confirmar, eu não concordo muito, porque o São Paulo jogando com essa linha de 3 zagueiros precisa de um ala mais ofensivo, de um meio-campo com mais velocidade e de um ataque com mais mobilidade. O ala, por exemplo, o Enzo Dias, até que fez um ótimo jogo fora de casa contra o Atlético Nacional, porque ele se defende muito bem. Mas agora o São Paulo jogando em casa, precisando ir para cima, ele não costuma subir muito, assim como o Cédric na direita. Mas não tem o que fazer, né, galera? Até porque o Wendel também está machucado. Agora no meio-campo, ele poderia colocar um Rodriguinho no lugar do Alisson e um Lucas Moura ou um Ferreirinha no lugar do André Silva. Assim o São Paulo ia ficar com mais velocidade e mais mobilidade. Mas de qualquer forma, que o São Paulo entrar em campo hoje, até se fosse o time sub-20, temos que torcer de qualquer jeito. Por isso que eu nunca concordei com alguns comentaristas que ficavam falando: o São Paulo tem que abrir mão da Copa do Brasil, porque não tem elenco para disputar 3 competições, que não sei o quê. Agora já pensou o São Paulo também ser eliminado da Libertadores? Ia sobrar apenas o Campeonato Brasileiro, ia ficar como foi no ano passado, apenas cumprindo tabela, buscando uma vaga na próxima Libertadores.
Então o São Paulo tem que ir para cima de qualquer jeito, né, galera? É um jogo muito decisivo e tem que se classificar. Então vai ser muito importante o apoio da torcida, do primeiro ao último minuto. Eu espero que não vá para os pênaltis, que o São Paulo avance no jogo normal. Mas se for, eu espero que esse time tenha treinado pênaltis, né, galera? Porque no último jogo contra o Atlético Paranaense, que o São Paulo foi eliminado, os pênaltis foram um desastre. Então, se o São Paulo estiver indo para os pênaltis, perto do fim do jogo, eu espero que o Hernan Crespo não cometa o mesmo erro que fez contra o Atlético. Com 5 minutos para acabar, começou a tirar os melhores batedores, como o Luciano, por exemplo, entre outros, que não fez nenhum sentido na minha visão. E teve uma polêmica aí nos últimos dias do São Paulo. Vazou uma mensagem de um dirigente criticando o Belmonte por estar querendo emprestar de graça o Henrique Carmo para o PSV. E na minha visão, tem sim que ser muito criticado, porque a diretoria precisa rever isso. Fica trazendo vários jogadores veteranos, como o Cédric, o Luiz Gustavo, o Oscar, o Dineno, sendo que a maioria só vive machucado e quando joga, não joga tão bem assim, né, galera? E sempre é a base que salva o time. Então o clube que atravessa uma grave crise financeira precisa investir mais na base, colocar mais esses jovens jogadores para jogar e não esses veteranos. Olha o que o Rodriguinho e o Henrique Carmo fez contra o Sport, né, galera? Jogou muito, mas não adianta nada também o treinador colocar para jogar, o jogador se destacar 1, 2, 3 jogos e já ser vendido. Tem que deixar jogar mais no profissional para valorizar a venda, né, galera? E após esse jogo de hoje contra o Atlético Nacional, o São Paulo entra em campo novamente no domingo, agora jogando em casa contra o Atlético Mineiro. No dia 30, joga fora de casa contra o Cruzeiro. No dia 13, joga em casa contra o Botafogo. No dia 20, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Santos. No dia 27, joga em casa contra o Ceará. E no dia 1 do mês que vem, joga fora de casa contra o Fortaleza. Esses 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!